Oi, pessoal, essa é a nossa aula de número 27. Nessa aula a gente vai falar sobre concavidade e pontos de inflexão. Bom, a gente já está acostumado com esse conceito de concavidade para cima, concavidade para baixo, lá no estudo de parábola, né? Ainda no ensino médio, e a gente vai ver nesse vídeo como estender esse conceito para outras funções mais complexas. Bom, então primeiro vamos entender essa ideia de concavidade para cima, né? A gente diz que uma curva tem concavidade para cima quando acontece o seguinte: quando as retas tangentes aos pontos dessa curva ficam sempre abaixo da curva. É o que está acontecendo aqui nessa primeira figura. E a gente diz que a concavidade é para baixo quando acontece a situação inversa, né? Se a gente for desenhar as tangentes da curva pelos pontos sobre essa curva, a gente sempre vai encontrar as tangentes acima da curva, né? A curva está desenhada aqui de branco e as retas tangentes desenhadas em amarelo, né? Esses pontos vermelhos, eles são os pontos de tangência. Bom, pessoal, o que a gente pode notar além disso, né? Além da situação em que ou as retas vão ficar abaixo ou acima da curva. A gente pode notar também que na primeira situação, dá uma olhadinha aqui no desenho das retas, né? Essas retas elas têm um coeficiente angular, o coeficiente angular delas está mudando, tá bom? E ele está se tornando cada vez maior. Então, olha só, a gente começou aqui com uma reta com coeficiente angular negativo, outra aqui com coeficiente angular negativo, só que ela está menos inclinada, né? Então o coeficiente angular cresceu, se aproximou mais de zero. E aí na próxima situação a gente já tem uma reta com coeficiente angular positivo, e na situação seguinte, coeficiente angular positivo e maior ainda. Então, olha só, quando a gente vai pegando pontos aqui ao longo da curva e olhando para os coeficientes angulares das retas, a gente vê que esses coeficientes angulares eles estão cada vez maiores. Ou seja, né, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que as derivadas estão aumentando, já que a derivada coincide com o coeficiente angular. Então, a derivada ela é crescente. A derivada é uma função, a função derivada é crescente nesse intervalo. E no outro desenho, a situação que ocorre é justamente o inverso, né? Justamente o oposto. Aqui os coeficientes angulares começam positivos, né? vão diminuindo, até que eles se tornam negativos. Né? Então a gente tem aqui um caso em que os coeficientes angulares estão diminuindo, ou seja, a derivada dessa função ela é negativa, né? Ou seja, nesse intervalo, ou seja, a função derivada ela é decrescente nesse intervalo. E agora, né? Como é que a gente vai descobrir, como é que a gente vai poder saber se a função derivada ela é crescente ou ela é decrescente no intervalo? Né? A gente já viu que se a função derivada for crescente, a concavidade ela é para cima. E se a função derivada for decrescente, a concavidade ela vai ser para baixo. Como é que a gente vai descobrir, então, o crescimento da função derivada? Né? Fácil, né? É só a gente olhar para a derivada segunda. A gente vai usar de novo aquela ideia de crescimento e decrescimento que a gente viu na aula passada. Então, se a derivada segunda for positiva, é porque a derivada primeira é crescente. Se a derivada primeira é crescente, é porque a função original tem concavidade para cima. E se a derivada segunda for negativa? Se a derivada segunda for negativa, é porque a derivada primeira é decrescente. Se a derivada primeira é decrescente, é porque a função original ela tem concavidade para baixo nesse intervalo. Então a gente percebe que a ideia de derivado como reta tangente fornece todas essas ferramentas para a gente, né, de crescimento e decrescimento e, consequentemente, de concavidade também. E a gente chama de ponto de inflexão um pontinho sobre a curva onde a concavidade muda, né? Porque às vezes a gente tem numa curva, é comum isso acontecer, da concavidade mudar, né? Ela é côncava para cima em um pedaço e a partir de um certo momento ela fica côncava para baixo e vice-versa. A gente vai analisar essas situações na aula de hoje. Bom, pessoal, o ponto de inflexão, só tomar um cuidado aqui, se x é um ponto de inflexão, ou seja, se ele é um ponto de mudança de concavidade, a gente pode afirmar, né, com certeza, que a derivada segunda vai se anular nesse ponto, tá bom? É o caso aqui, ó, desse exemplo, olha só. A gente tem aqui, na primeira parte, concavidade para baixo, né, claramente concavidade para baixo. Você desenha aqui as tangentes ficam todas acima da curva, e a partir desse pontinho marcado de azul, a concavidade se altera, né? A concavidade passa a ser
para cima, né? Se você desenha aqui as retas tangentes nesses pontos a curva, né? A gente vai ver que as retas tangentes ficam abaixo da curva, portanto, concavidade para cima. Então, esse pontinho aqui é o pontinho onde houve a mudança de concavidade. Se a gente calcular a derivada segunda nesse ponto, certamente a gente vai encontrar que a derivada segunda é zero. Mas toma cuidado, né? Que o contrário não é verdade. Se a derivada segunda for zero, não dá para a gente ter essa certeza toda de que a gente está diante de um ponto de inflexão, tá bom? Se a ponto de inflexão a derivada segunda é zero, mas se a derivada segunda é zero, não dá para afirmar com toda a certeza do mundo que o ponto é de inflexão. Bom, pessoal, vamos ver então, né? Exemplo 96, para a gente testar essas ideias. Eu quero saber os intervalos do domínio onde essa função f de x ela tem concavidade para cima e onde que ela tem concavidade para baixo. Então a função aqui é bem simples, né? Uma função polinomial do terceiro grau. A gente só precisa calcular a derivada primeira e calcular também a derivada segunda, né? Então você calcula a derivada primeira, 3x² menos 4x menos 5. Beleza. A gente deriva uma segunda vez, né? Deriva essa função f', a gente vai encontrar a função f duas linhas, que tem como derivada, que tem como valor, né? 6x menos 4. Bom, então a gente tem que agora analisar o sinal dessa função, né? Porque se ela for nos intervalos onde essa função for positiva, a concavidade vai ser para cima, né? E nos intervalos onde essa função for negativa, a gente vai ter a função f com concavidade para baixo. Essa é a ideia. Então, 6x menos 4 é fácil de analisar. Essa expressão ela se anula para x igual a 2 terços, né? Se você faz x aqui igual a 2 terços, a gente tem o valor zero, né? Para valores à esquerda do 2 terços, a função ela é positiva, né? Não, para valores à esquerda do 2 terços, a função é negativa, e para valores à direita do 2 terços, a função ela é positiva, tá bom? Pessoal, aquela história, né? Quando a derivada segunda ela é negativa, é porque a derivada primeira ela é decrescente e a função f tem concavidade para baixo. Quando a derivada segunda é positiva, é porque a derivada primeira é crescente e a função f tem concavidade para cima. E esse pontinho aqui, né, onde a derivada segunda se anula, ele realmente é um ponto de inflexão. Como é que a gente pode ter certeza que ele é um ponto de inflexão? Eu acabei de falar no último vídeo que não basta a derivada segunda se anular, né? A gente precisa de mais algum critério. E o critério é o seguinte, vamos analisar o que acontece, aqui não é 3/2, né, aqui é 2 terços. É 2 terços. A gente tem que analisar exatamente o que acontece antes do 2 terços e depois do 2 terços. Antes do 2 terços, imediatamente antes do 2 terços, do x igual a 2 terços, a gente tem concavidade para baixo. Imediatamente depois, a gente tem concavidade para cima. Então, por isso, sim, a gente pode concluir que 2 terços, né, x igual a 2 terços, é um ponto de inflexão. Vamos dar uma olhadinha no gráfico, né, para a gente confirmar. Olha só, o gráfico, pessoal, é exatamente aquele gráfico que eu tinha mostrado, né, lá no iniciozinho. Olha só, deixa eu voltar aqui alguns slides. É exatamente esse gráfico aqui, tá bom? Para x igual a 2 terços, né, a gente tem a mudança de concavidade. Vamos dar uma olhada em mais um exemplo, exemplo 97. Eu quero saber, né, qual é, estude a concavidade dessa função, f de x igual a x à quarta, função do quarto grau, polinomial do quarto grau, e encontre o ponto de inflexão, claro, né, caso exista, né, pode ser que não exista. Pessoal, derivada primeira é facinho de fazer, 4x ao cubo. Derivada segunda, igualmente fácil, né, 12x ao quadrado. E a gente vai ver o que acontece, a gente vai analisar o sinal aqui dessa expressão 12x ao quadrado. Nota que 12x ao quadrado nunca é um valor negativo, né? Então, a função f jamais ela pode ter concavidade para baixo. Tá bom? Ela nunca vai ter concavidade para baixo, porque a f duas linhas aqui ela nunca vai ser negativa. A f duas linhas ela vai ser, em geral, positiva, né? Exceto quando a gente tiver x igual a zero. Né? Para x igual a zero, a gente tem a derivada segunda se anulando. Então, o que acontece é que essa função ela tem concavidade para cima. Né? Ela tem concavidade para cima. Ela tem concavidade para cima antes do x igual a zero, e ela tem concavidade para cima depois do x igual a zero, tanto à esquerda quanto à direita. Então, no ponto x igual a zero, não há mudança de concavidade, portanto, não é ponto de inflexão,
apesar da derivada segunda se anular. Tá bom? Então, para a gente saber, né, para a gente ter certeza que o ponto é ponto de inflexão, a gente tem que notar o que acontece com a concavidade à esquerda, imediatamente à esquerda e imediatamente à direita desse ponto. Vamos dar uma olhadinha aqui no gráfico, né? Como a gente suspeitava, né, como as nossas contas indicavam, concavidade sempre para cima, e aqui x igual a zero, a derivada primeira se anula, a derivada segunda se anula também, mas esse não é um ponto de inflexão. Pessoal, mais um probleminha, exemplo 98. Essa é uma questão de concurso, questão que eu tirei de um concurso da Escola Naval, diz o seguinte: assinale a opção que apresenta um intervalo onde a função f de variável real, definida por f de x igual a x vezes e elevado a 2x, é côncava para cima. Então ele quer saber em que intervalo que a concavidade é para cima. Vamos lá, né? Só a gente fazer a derivada primeira e a derivada segunda. Então, derivada primeira, observa, né, que é um produto de duas expressões, precisa usar a regra do produto para derivar. Então, derivada do primeiro, que é 1, né? Derivada de x é 1, vezes a derivada do segundo, aliás, vezes o segundo, né? Mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Cuidado, derivada de e elevado a 2x, tem que usar a regra da cadeia, tem que derivar o expoente, derivada do expoente é 2. A gente põe e elevado a 2x em evidência, fica e elevado a 2x que multiplica 1 mais 2x. Não satisfeito com isso, né? Derivada primeira, a gente faz a derivada segunda. Afinal de contas, a gente está preocupado com concavidade. Quem vai definir a concavidade é a derivada segunda. Então, a gente faz aqui a regra do produto, mais uma vez, né? Então, derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo, e arrumando, né? Colocando colocando, aliás, o 2 vezes e elevado a 2x em evidência, né? A gente tem essa expressão. Bom, pessoal, então agora a gente precisa analisar o sinal dessa expressão. 4 vezes e elevado a 2x, que multiplica 1 mais x. Observa que o primeiro fator, olha só, 4 vezes essa exponencial, isso aqui é uma função sempre positiva. Né? Só você pensar que e elevado a 2x é a mesma coisa que e ao quadrado, né? Uma constante, e ao quadrado, tudo isso elevado a x. Então a gente tem uma função exponencial. Função exponencial ela é sempre positiva. Quando você multiplica por 4, então, continua sempre positiva. Então, o que vai definir o sinal é esse segundo fator, 1 mais x. Né? Então, quando a gente tiver 1 mais x, quando 1 mais x for positivo, ou seja, né, quando o x ele for maior do que menos 1, a gente vai ter a função, a derivada, né, a segunda derivada positiva, consequentemente concavidade para cima. E quando a gente tiver o x menor do que menos 1, o x à esquerda do menos 1, o 1 mais x vai ser negativo, o produto vai dar negativo, e a derivada segunda vai ser negativa também. Então a gente conclui que nesse intervalo a concavidade é para baixo. Ok, pessoal? Então, o que a gente queria mesmo? Né? A gente queria onde que a concavidade é para cima. A concavidade é para cima nesse intervalo de menos 1 a mais infinito. Tá? Menos 1 a mais infinito, alternativa B. Então, a questão queria saber mesmo, né? Só a concavidade para cima. A gente achou aqui a concavidade para baixo também. E a gente ainda consegue concluir que menos 1, olha só, é um ponto de inflexão. Tá? Realmente, a derivada segunda se anula. E à esquerda do menos 1 a gente tem concavidade para baixo, e à direita do menos 1 a gente tem concavidade para cima. Então a concavidade mudou de baixo para cima. Vamos dar uma olhadinha aí no gráfico, né? No gráfico, nesse próximo slide, olha só. Esse é o ponto aqui de mudança de concavidade, esse é o ponto de inflexão. Realmente, olha só, a gente percebe que a concavidade era para baixo, né? Apesar de muito suave, né? A concavidade era para baixo, e aqui, a partir daqui, a concavidade mudou, né? A concavidade passou a ser para cima. Vamos voltar aqui, exatamente o que a gente tinha concluído das nossas contas. A concavidade era para baixo, depois mudou para cima, né? Mudou para a concavidade para cima. Certinho, pessoal? Bom, essa foi então nossa aula sobre concavidade. Próxima aula a gente vai retornar aos assuntos de limite, né, e ver como isso ajuda a gente a encontrar, né, a encontrar uma coisa chamada assíntota no gráfico das funções. A gente vai ver então, próxima aula, como faz isso. Tchau, tchau e até lá!